No final da década de 1990, a Microsoft dominava o mercado de computação pessoal, com seu sistema operacional Windows rodando em mais de 90% dos computadores. No entanto, essa supremacia estava prestes a ser abalada, quando em 18 de maio de 1998, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos processou a empresa, acusando-a de monopólio e práticas anticompetitivas. O caso se tornou um dos mais marcantes da história da tecnologia e teve desdobramentos por 2 décadas. Mais de 20 anos depois, a Microsoft continua recorrendo a estratégias desleais para sufocar a concorrência, o que pode levá-la a enfrentar outro processo histórico. Mas como a empresa utiliza seu poder e influência para eliminar seus rivais? E o mais importante, como ela se tornou um monopólio tão dominante? Mas imagina isso, você é uma empresa gigante como a IBM nos anos 80, querendo lançar um computador pessoal. Você procura um sistema operacional e quem aparece? Um jovem de 25 anos chamado Bill Gates, dizendo que pode resolver o seu problema. Só tem um detalhe, a Microsoft não tinha esse sistema pronto. E o que eles fazem? Vão até uma empresa menor, compram um software chamado QDOS. Era basicamente um sistema feito às pressas. Isso explica porque ele foi chamado de Quick and Dirty Operating System, sistema operacional rápido e sujo, por $50 mil. E vendem para a IBM como MS-DOS. Resultado, o computador IBM PC é lançado e o mercado nunca mais foi o mesmo. A IBM não percebeu que o contrato permitia que a Microsoft licenciasse o MS-DOS para outras empresas. Isso foi crucial porque, enquanto a IBM vendia seus PCs, a Microsoft vendia um sistema para todos os concorrentes da IBM. Em poucos anos, o MS-DOS estava praticamente em todos os computadores pessoais do mundo. E a IBM, que era gigante, acabou ficando para trás, enquanto a Microsoft se tornou a mais nova bilionária. E então, em 1995, acontece o que muitos chamam de o maior lançamento de software da história, o Windows 95, com direito a comerciais milionários, celebridades e até uma linha telefônica para ensinar a usar o novo botão iniciar. Os impactos foram tão massivos que nas primeiras 5 semanas, um total de 7 milhões de cópias foram vendidas, incluindo um comercial com Start Me Up dos Rolling Stones. A Microsoft gastou $300 milhões em marketing, que pelo visto valeu cada centavo. Seguindo o sucesso, veio o Windows 98, que focou na integração com a internet. A partir do momento em que a Microsoft entendeu a importância da internet e da web para o futuro do computador pessoal, a empresa começou a investir mais em tecnologias de internet e a desenvolver produtos que integrassem a web e a rede local. O lançamento do Windows 98 foi parte dessa estratégia. Afinal, a web nesta época estava explodindo. A Microsoft foi tão agressiva que embutiu o Internet Explorer direto no sistema, o que gerou um dos maiores processos antitrustes da história nos Estados Unidos. O governo acusou a empresa de sufocar a concorrência, especialmente o navegador Netscape, que dominava o mercado antes da empresa. Resultado, multa bilionária e muita dor de cabeça para a Microsoft. O Windows 98 teve um lançamento inesquecível quando, ao vivo na apresentação, o sistema deu uma tela azul, bem na frente das câmeras. Bill Gates riu nervoso, mas seguiu o show. Apesar das polêmicas, o Windows 98 e mais tarde o Windows 2000 reforçaram a posição da Microsoft no mercado corporativo e doméstico. O monopólio estava completo, com PCs rodando Windows no trabalho, em casa e até nas escolas. Ao final da década de 1990, a Microsoft já era uma força dominante no mercado de sistemas operacionais. Com a popularização do Windows 95 e a consolidação do Windows 98 e 2000, a empresa conseguiu estabelecer uma hegemonia que moldaria o futuro da computação pessoal corporativa. Mas como exatamente essa consolidação aconteceu? Um dos principais fatores que permitiram a Microsoft expandir o seu domínio foi sua estratégia agressiva com fabricantes de computadores. A empresa fechava acordos com grandes fabricantes como Dell, HP e Compaq
para que o Windows viesse pré-instalado em praticamente todos os PCs vendidos. Isso criava uma barreira natural para concorrentes. Ao adquirir um computador, o usuário já recebia o Windows e dificilmente considerava instalar outro sistema, o que causou um impacto reduzindo a visibilidade de sistemas alternativos como o Linux. Com o crescimento da internet, a Microsoft percebeu que controlar o acesso à web seria essencial. Por isso, o Internet Explorer foi integrado ao Windows 98 e versões posteriores. A escolha não foi apenas técnica, foi estratégica. O Netscape Navigator, navegador líder na época, perdeu rapidamente espaço, pois usuários comuns preferiam utilizar o navegador que já vinha instalado no sistema. Isso levou ao processo nos Estados Unidos, onde a Microsoft foi acusada de práticas monopolistas ao dificultar a remoção do Internet Explorer e prejudicar a livre concorrência. Em 2000, um juiz chegou a ordenar a divisão da Microsoft em duas empresas, decisão depois revertida em apelação. A empresa precisou adotar medidas para facilitar a instalação de navegadores concorrentes. Apesar das penalizações, o Internet Explorer alcançou mais de 90% da participação no mercado no início dos anos 2000. Outro elemento que solidificou o monopólio da Microsoft foi o efeito rede. À medida que o Windows se tornava padrão, os desenvolvedores de softwares priorizavam criar programas compatíveis com ele. Isso, por sua vez, fazia com que mais consumidores escolhessem o sistema da Microsoft, perpetuando o ciclo. Softwares populares como o Microsoft Office eram otimizados para o Windows, enquanto versões para outros sistemas eram limitadas ou inexistentes. Jogos e aplicativos eram majoritariamente lançados com suporte ao Windows, deixando concorrentes em desvantagem. Usuários que migravam para outros sistemas enfrentavam dificuldades com compatibilidade de arquivos e programas. Mas apesar de ser vantajoso para a Microsoft, a consolidação do monopólio teve efeitos negativos para o mercado, causando uma redução da inovação. Com pouca concorrência, o ritmo de evolução do Windows desacelerou em determinados períodos. A falta de alternativa viáveis permitia que a Microsoft mantivesse preços elevados para seus produtos. Ao início dos anos 2000, a Microsoft controlava mais de 90% do mercado de sistemas operacionais para computadores pessoais e grande parte do setor corporativo. Essa posição dominante foi conquistada por uma combinação de estratégias comerciais agressivas, parcerias sólidas com fabricantes de integração inteligente de serviços como o Internet Explorer e o Office. O monopólio da Microsoft foi resultado de inovação e visão estratégica, mas também de práticas que levantaram discussões éticas e legais sobre concorrência justa. E mesmo com processos e multas, a verdade é que a empresa conseguiu manter sua posição privilegiada por décadas. Mas será que a consolidação desse poder foi benéfica para os usuários? E como a concorrência reagiu nos anos seguintes? Com a Microsoft dominando praticamente todo o mercado de sistemas operacionais e se mantendo com força imbatível por muitos anos, o futuro parecia garantido. Mas como acontece com todo gigante, o cenário começou a mudar. A revolução da internet móvel, o surgimento de novas alternativas de softwares e pressões legais começaram a desafiar o império da Microsoft. Nos anos seguintes ao auge da Microsoft, dois grandes fenômenos começaram a redefinir o cenário: o advento dos dispositivos móveis e a revolução da computação em nuvem. O crescimento do smartphone, e mais especificamente do iPhone da Apple, mudou o comportamento dos usuários e a forma como eles interagiam com a tecnologia, com o sistema operacional iOS se tornando a principal plataforma para dispositivos móveis. A Microsoft viu sua posição desafiada em um novo campo: a mobilidade. O Windows Mobile, que foi a tentativa da Microsoft de dominar o mercado de smartphones, acabou sendo superado pelo iOS e depois pelo Android, o que fez a Microsoft perder terreno considerável nesse setor. O Windows 10 e seu plano de integração com dispositivos móveis não conseguiram deter a ascensão dos sistemas móveis concorrentes. Com a queda do monopólio no desktop, a perda de relevância no mercado móvel, a Microsoft decidiu se reinventar. Sob a liderança de Satya Nadella, que assumiu como CEO em 2014, a empresa passou a adotar uma abordagem mais multiplataforma e centrada em serviços. A Microsoft Azure, sua plataforma de nuvem, se tornou uma das maiores competidoras do Amazon Web Services, enquanto o Office 365 se expandiu para dispositivos concorrentes, incluindo Macs e até Linux. A empresa também começou a investir em inteligência artificial e realidade aumentada, ampliando seu portfólio para além do que se esperava de um simples fornecedor de sistemas operacionais.
Hoje a Microsoft não é apenas um império do Windows, ela se tornou uma potência em serviços corporativos, nuvem e produtividade digital. Embora o Windows ainda seja um produto importante, a diversificação dos seus negócios ajudou a reduzir sua dependência do sistema operacional e a aliviar a pressão de novos concorrentes. A empresa é agora uma das maiores do mundo, que compete de perto com gigantes como a Apple e a Google. No entanto, a competição do setor de cloud computing, como Amazon, Google e até empresas emergentes, continuam acirradas. No mercado de sistemas operacionais, o Windows enfrenta um crescente domínio de Chrome OS no setor educacional e a renovada força do macOS no mercado corporativo. Ao longo das últimas 2 décadas, vimos a Microsoft evoluir de uma potência monopolista para uma empresa diversificada, que agora compete em diversos campos. O futuro ainda reserva desafios, especialmente no que diz a respeito à inteligência artificial, o cloud computing e a adaptação do mundo cada vez mais móvel e descentralizado. A grande questão é, será que a Microsoft conseguirá manter sua posição de liderança em um mundo em constante transformação?